Olá pessoal, muito bem-vindos todos vocês para mais um momento de estudo bíblico aqui pelas redes sociais da Comunidade Evangélica Luterana Cristo. Eu sou o pastor Nicolas e neste momento eu e cada um de vocês temos o privilégio de repercutir em nossas vidas, em certa medida, aquilo que Martinho Lutero explicou no terceiro mandamento do seu Catecismo Menor, dizendo que devemos temer e amar a Deus. E, portanto, não desprezar a pregação e a palavra de Deus. Pelo contrário, devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Este sempre é o espírito dos nossos cultos, dos nossos encontros, dos estudos bíblicos online, sempre firmados, orientados pela palavra de Deus, em oração, pedindo que o Espírito Santo, que é o ensinador, nos conduza, oriente e fortaleça. Essa é a minha oração neste momento inicial de saudação, essa palavra inicial a cada um de vocês. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, vocês também em casa podem assim fazer o mesmo, talvez utilizar o seu telefone, desde que estejamos conectados na fé em Jesus e também juntos no texto bíblico que queremos dar uma olhada mais aproximada no dia de hoje. Lembrando que estamos aí há um bom tempo seguindo uma série dos personagens bíblicos. E desde o último 25 de dezembro, quando celebramos e lembramos mais uma vez o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, estamos aí pelo período litúrgico da Epifania, repercutindo a vida de Jesus Cristo, a sua vinda como um ser humano, ele tornou-se como um de nós, uma pessoa. O texto de João, capítulo 1, versículo 14, nos lembra muito bem disso, que a palavra que estava com Deus e que era Deus no princípio de tudo, tornou-se um ser humano e habitou entre nós. E os discípulos e as pessoas que estavam lá, como diz o texto ainda, viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E tudo isso nos foi comunicado pelas testemunhas oculares na palavra. E nesse momento, nós queremos continuar olhando para a vida deste personagem bíblico, que certamente é o personagem, a pessoa que faz com que toda a palavra de Deus que chegou até nós tenha sentido e também seja ela a concretização das promessas do bondoso Deus, cumprindo-se em seu Filho Jesus. Nos estudos bíblicos passados, vocês podem acompanhar aí, o pastor Reinaldo abordou bastante um assunto que é pouco falado, pouco descrito pela própria palavra de Deus, mas que mesmo assim causa muita curiosidade na vida da gente, né? O que Jesus fez naqueles 30 anos de sua vida, antes de ser batizado por João Batista, antes de ele iniciar o seu ministério. E nesse sentido, assim, nós nos lembramos que o evangelista Lucas, por exemplo, faz um relato um pouco maior do nascimento de Jesus em Belém, da visita dos pastores, do momento em que Jesus foi levado à circuncisão, à apresentação no templo, a visita dos magos, a fuga para o Egito. José precisou pegar Jesus e Maria e fugir para o Egito, lembrando-nos daquele episódio envolvendo a matança dos inocentes, conduzido por Herodes. A volta do Egito, a visita de Jesus ao templo no período da Páscoa, quando ele tinha 12 anos, ele se perdeu dos seus pais e depois foi encontrado no templo. E tudo isso aconteceu até que possamos, por exemplo, olhar para o início do capítulo 3 do Evangelho de Mateus e aí nos deparamos com João Batista. João Batista era um profeta extremamente messiânico. Ele foi o último profeta, aquele que, segundo ele mesmo, era uma voz que clamava no deserto e que esta voz estava preparando o caminho para o Senhor passar, repercutindo aquelas promessas já feitas pelo profeta Isaías, como palavra de Deus.
como promessa de Deus daquilo que estava por vir. E o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. João Batista chamava as pessoas ao arrependimento. E neste sentido, nós percebemos assim que antes de iniciar o seu ministério, cujas primeiras palavras de Jesus têm a ver com arrependimento, se nós formos, por exemplo, olhar aquilo que está escrito em Mateus 4, versículo 17, as primeiras palavras que Jesus falou após o seu batismo e a sua tentação foram: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Foi isso que Mateus registrou, relatou e escreveu acerca das palavras da pregação de Jesus imediatamente após o seu batismo e a sua tentação. Bom, nós sabemos que o batismo, assim como descrito e expresso pela palavra de Deus, o batismo faz parte da grande comissão de Jesus, que Jesus deu à sua igreja, aos seus discípulos, de ir por todo o mundo, anunciar o evangelho a todas as pessoas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim ensinando-as a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus estava ensinando. E nós também sabemos, pelos demais textos da Escritura Sagrada, que, por exemplo, Tito 3 é um texto que focaliza o batismo não só como uma cerimônia externa, não só como um costume ou uma tradição que deveria ser feita apenas por fazer. O relato de Tito, capítulo 3, é um texto que descreve o batismo como uma ação salvadora e graciosa de Deus em favor dos seres humanos, que salva os seres humanos, pois o batismo concede a remissão dos pecados. E onde há remissão de pecados, perdão de pecados, haverá sempre a salvação eterna disponível àqueles que assim crerem. Mas temos agora um relato que fala do batismo de Jesus. Muitas pessoas olham para esse texto e, mas como assim? Jesus precisou ser batizado? E Jesus foi batizado porque, nas suas próprias palavras, era necessário que isso fosse feito para que se cumprisse toda a justiça. E o texto do batismo de Jesus, nós podemos ler, ele está registrado ali em Mateus capítulo 3, nos versículos 13 até o versículo 17. E os outros relatos de Marcos e de Lucas sobre o batismo de Jesus são um pouco menores. O evangelista Mateus parece nos dar um pouco mais de detalhes. E você pode acompanhar pela sua Bíblia, no seu telefone. Podemos ir lendo esse texto, né, e ir comentando e também aplicando também a nossa vida como filhos e filhas de Deus. Em Mateus 3, versículo 13, o evangelista Mateus escreve o seguinte, que por este tempo, no mesmo tempo em que João Batista chamava as pessoas ao arrependimento e as batizava no Rio Jordão, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Esse é um texto assim que nos fala dessa viagem de Jesus, esse primeiro versículo. Jesus não estava, por assim dizer, passeando. Eu quero ir lá conhecer João Batista, quero saber como está sendo o trabalho dele. Não, o próprio Senhor Jesus se dirigiu para o Rio Jordão com a finalidade de que ele fosse batizado. E o versículo 14 mostra assim um espanto que João teve e que muitas vezes muitas pessoas hoje em dia também têm, né? Que João diz ali, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem até mim? Então, a gente logo pensa na nossa própria vida. Bom, a nós pecadores, que como diz o Salmo 51, nascemos na iniquidade e em pecado a nossa mãe nos concebeu, nós logo confessamos que o batismo ele deve ser entregue e administrado para todas as pessoas, porque são pecadoras. E o batismo nos oferece
a remissão dos pecados, um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E nesse sentido, a gente sabe que Jesus Cristo era o Filho de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus não tinha uma necessidade de batizar-se a fim de conseguir remissão de pecados. Ele é o Salvador. E João Batista, humanamente falando, estava muito certo ao dizer assim, mas como assim, né? Tu és o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como pode, né, que eu te batize, sendo que sou eu que preciso ser batizado por ti? Mas, diante disso, o Senhor Jesus respondeu, no versículo 15, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. É curiosa essa expressão, né? Cumprir toda a justiça. Jesus, nós sempre dizemos, o agente enviado, autorizado pelo Pai para cumprir toda a santa lei de Deus no lugar da humanidade pecadora. Esse aspecto substitutivo. Ao tornar-se como um ser humano, Jesus nos substitui diante da ira de Deus, do castigo de Deus. E através da vinda de Jesus também se cumpre todas as promessas de Deus. Toda a história do Antigo Testamento em que Deus ia administrando um povo em pecado e em graça, diante da lei e diante do Evangelho, através dos seus profetas, através de grandes eventos e milagres de salvação, operando a salvação entre eles, o bom Deus prometeu que um dia toda a justiça estaria cumprida e que essa justiça agora estava sendo elevada à plenitude, pois a obra de seu Filho Jesus Cristo é perfeita e ela é para cada pessoa. Por isso nós enfatizamos sempre a fé, a confiança que se apega às promessas de Deus, pois elas se cumprem, sobretudo na pessoa de Cristo Jesus. Bom, depois que Jesus falou para João Batista que ele deveria ser batizado porque desta maneira a justiça de Deus se cumpriria, seria levada à sua plenitude, seria cumprida de forma plena, João Batista concordou. No versículo 16, o evangelista Mateus diz assim que depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Nós temos aqui, esse é um dos textos em que nós temos uma manifestação trinitária da pessoa de Deus, né? Logo no versículo 17 está escrito que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, o meu filho amado que me traz muita alegria, em que Deus tem muito prazer na sua vida, na sua obra, naquilo que ele estava fazendo em favor da humanidade, e o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Aqui um detalhe curioso e interessante, muitos estudiosos da palavra de Deus às vezes trazem isso como um destaque importante. De fato, aqueles que são batizados são selados, né? Como que um selo é colocado em nós, e este selo é o Espírito Santo na vida do povo de Deus. A nossa vida como filhos de Deus é uma vida vivida no auxílio, na orientação do Espírito Santo. Nós muitas vezes enfatizamos a vida de Cristo, a obra de Cristo, e estamos certos em fazer isso. Mas também precisamos nos lembrar de que a obra de Cristo, os méritos de Cristo, a sua justiça, são atribuídas a nós pelo poder do Espírito Santo, que na palavra nos guia e nos fortalece e nos alimenta na fé. E esse é um texto muito conhecido, pois os céus se abrem no batismo de Jesus, o Espírito Santo é visto descendo, e tem uma expressão que diz assim, vindo sobre ele. Muitos estudiosos da palavra de Deus apontam que talvez uma tradução um pouco mais aproximada da realidade daquele texto poderia ser que o Espírito de Deus
veio descendo como uma pomba e permaneceu sobre ele. O Espírito Santo, ao descer dos céus, permanece sobre Jesus. O ministério do Senhor Jesus Cristo, logo após também a sua tentação, é um ministério conduzido no Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo veio apenas no momento do batismo de Jesus e foi embora e o deixou, só abençoou Jesus e foi embora. Não, o Espírito Santo desceu como pomba, diz o texto bíblico, e permaneceu sobre ele. Permaneceu sobre Jesus. E isso é de muito conforto para nossas vidas como filhos de Deus, como crentes em Cristo. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos consolando, nos fortalecendo em nossa fraqueza. E a nossa vida como cristãos é uma vida no Espírito Santo. É uma vida em que nós o reconhecemos como consolador, como o ensinador, como prometeu Jesus em João capítulo 16. Ele era este consolador que nos faria lembrar e confirmar em nossos corações e mentes quem foi o Senhor Jesus, o que ele fez por nós, este personagem central da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. E imediatamente após o batismo de Jesus, segue-se o texto em que Jesus é tentado. Talvez brevemente ainda falando sobre o batismo de Cristo, nós seres humanos pecadores sempre precisamos nos lembrar do nosso batismo e levar aqueles que ainda não são batizados ao santo batismo. Pois o batismo é um meio da graça. Deus age sempre de forma imediata. Ele age na palavra, e a palavra como um meio da graça excelente, por excelência, quando conectada com a água, nos traz o batismo, nos oferece gratuitamente o batismo. Quando a palavra é conectada com os elementos da ceia, do pão e do vinho, ali temos a real presença de Cristo Jesus com seu corpo e com seu sangue. Então, a palavra de Deus nos concede graciosamente estes meios da graça, estes sacramentos, como lembramos em nossa teologia luterana, os meios através dos quais Deus age para perdoar e salvar um pecador como cada um de nós. E nesse sentido, todas as pessoas necessitam e carecem do batismo. Todas as pessoas, ao serem batizadas e instruídas nesta fé, fortalecidas nesta fé, lembradas da finalidade do seu batismo, desfrutarão daquilo que a própria palavra promete: a presença do Espírito Santo, a fé verdadeira em seus corações, a certeza das promessas de perdão, de remissão de pecados e de salvação eterna. A promessa de que não estamos sozinhos em meio aos nossos pecados e tentações. Por isso o Senhor Jesus foi batizado não porque era pecador e precisava de perdão, mas o Senhor Jesus entrou na fila dos pecadores. Até nisso Jesus tomou o nosso lugar. Ele não apenas tornou-se como um de nós, mas passou por tudo aquilo que nós, como seres humanos, rebeldes, inimigos de Deus, deveríamos passar. E nesse sentido, o batismo de Jesus é um relato extremamente confortador para nós, porque o Senhor Jesus, mesmo não precisando, mesmo não tendo necessidade de fazer isso por si próprio, por si mesmo, mas cumprindo a vontade do Pai, voluntariamente tomando o rumo, a fila, o lugar dos pecadores, também ele foi batizado e, nas suas próprias palavras, elevou à plenitude, cumpriu toda a justiça de Deus. O capítulo 4 de Mateus segue o relato da vida de Jesus, esse personagem central, principal, fundamental de todo o enredo bíblico. Nos fala que, a seguir, imediatamente após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Curioso esse texto, né? Como assim?
Jesus foi levado pelo Espírito. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. De novo, nada está na palavra de Deus por acaso. E dificilmente podemos esgotar um texto como este, mas certamente um texto que também nos consola e nos fortalece sobre quem é Jesus e o que ele fez por nós. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O deserto é um lugar em que tudo é escasso. Aquilo que é necessário para a vida humana é escasso. Durante o dia é um calor escaldante, durante a noite é um frio congelante, há pouca comida, há pouca água, há poucos recursos. Geralmente no deserto, alguém é colocado para ficar sozinho, abandonado, excluído. Dificilmente alguém vai nos convidar para dar um caminho, uma passeada pelo deserto. Então o deserto tem esse contexto de abandono, de lugar em que não se quer ir. E o próprio Espírito Santo leva o Senhor Jesus para ser tentado pelo diabo. Isso nos indica que nada na vida de Cristo acontece por acaso. Nada na vida do Senhor Jesus acontece por um acidente. É como que um descuido de Deus. Jesus se descuidou e quando foi ver ele estava no deserto, né? O diabo levou. Não. O próprio Espírito Santo levou o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa é uma expressão também bastante significativa neste texto, né? Mateus capítulo 4, versículo 1, com a finalidade de ser tentado pelo diabo, né? O diabo no deserto tentando Jesus não queria outra coisa a não ser desviá-lo do seu propósito de elevar e cumprir a plenitude toda a justiça de Deus para assim reconciliar a humanidade inimiga de Deus com o próprio Pai. E os versículos seguintes, do versículo 2 até o 11, é um texto em que nos narra, nos relata efetivamente isso, o que aconteceu. Um detalhe também que, para ser tentado pelo diabo, também nos instrui e nos ensina muito hoje. O diabo não sabe fazer outra coisa a não ser tentar desviar as pessoas, desconectar as pessoas do seu caminho com Deus, da sua vida com Cristo, especialmente conduzir à incredulidade. Se no batismo de Jesus antes eu acabei mencionando, né, que havia uma manifestação trinitária, a Santíssima Trindade, a Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós sempre precisamos lembrar que estamos sujeitos às tentações de uma trindade que chamamos de ímpia. É uma ímpia trindade. E nós nos lembramos, o diabo, o pecado e a nossa própria natureza humana. O diabo ele não está aí para levar as pessoas à glória. Ele não está aí para trazer vida boa, mansa e tranquila às pessoas. O diabo não está aí prometendo prosperidade às pessoas. O diabo está aí sempre com a finalidade de ser, como o próprio texto bíblico o chama, de o tentador. Ele é o tentador, aquele que desvia as pessoas do caminho da fé em Cristo Jesus. E ele, na sua tarefa de tentador, tinha a firme e total confiança de que deveria e conseguiria fazer com que o Filho de Deus se desviasse do propósito do Pai, né? Então, versículo 2 do capítulo 4 nos diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o versículo 5 nos revela e nos conduz para uma outra tentativa do diabo. Bom, antes Jesus teve fome. Está escrito, depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador fez aquilo que lhe é próprio. Ofereceu uma saída fácil e simples a Jesus, obedecendo a outro que não fosse o Pai,
que não fosse o próprio Deus. E o versículo 5, o diabo não dando certo a sua tentação através da fome, do alimento que é necessário para o corpo, o diabo fala daquilo que muitos gostariam de ter, né? E muitos talvez pensem que Deus trabalha assim na vida da gente, né? Diz o texto bíblico que Jesus foi levado à cidade santa, Jerusalém, e colocado no pináculo, em cima do templo, e disse, né? E disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você para que você não tropece em alguma pedra. É muito curioso, né? O próprio diabo citando promessas de Deus, citando a própria palavra de Deus, promessas muito bonitas de cuidado e de proteção que o próprio Deus promete em sua palavra aos seus filhos. Mas o grande problema aqui seria Jesus dar ouvidos a outro que não o Pai. Jesus agindo deliberadamente, tentando, né, fazendo com que... vamos ver mesmo então se o Pai me ama. Vamos ver então se o Pai cuidará de mim até o final. E nós também, como filhos de Deus, muitas vezes precisamos ter cuidado disso, porque nós vivemos num mundo em que o próprio Senhor prometeu em que passaríamos por aflições. Jesus jamais escondeu dos seus discípulos e de todos aqueles que viriam a crer através da pregação deles as aflições pelas quais passaríamos. E nem por isso Jesus nos autorizou a testar o amor de Deus, pois o amor de Deus é comprovado quando olhamos para o Filho de Deus, tomando o nosso lugar da ira de Deus, cumprindo a santa lei de Deus de forma impecável, de forma perfeita e santa em nosso lugar. E Jesus respondeu no versículo 7 sobre essa tentação. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E ainda uma última investida do diabo. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Essa é uma grande tentação à humanidade, né? As glórias deste mundo, as riquezas deste mundo, os poderes deste mundo. E o Senhor Jesus disse assim, né? Olha, eu não vou adorar a ti, né? Está escrito na palavra: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. O diabo aqui procurando colocar-se no lugar do Pai, né? E apontando para as glórias humanas, que a rigor sabemos, inequivocamente são todas efêmeras, passageiras. E o próprio Senhor Jesus nos lembra que precisamos sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo aquilo com que muitas vezes nos preocupamos deste mundo, comida e bebida, nossos tesouros, nossas riquezas, nossas glórias, todas essas coisas nos seriam acrescentadas por bondade, pela graça, pelo amor do nosso Deus. E o versículo 11 termina dizendo assim, que com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Gente, nós temos aqui, a rigor, dois textos muito profundos, muito ricos, em que nós aqui, em alguns minutos, procuramos destacar uma e outra reflexão sobre a vida do personagem Jesus Cristo. Às vezes a gente usa a palavra personagem no sentido de que, como nós conhecemos hoje, um personagem moderno, o personagem de um filme, o personagem de uma novela, o personagem de um desenho, mas às vezes um cuidado mais especial é importante que tenhamos quando nos referimos a apenas personagens bíblicos. Nós com isso não estamos querendo dizer que
Jesus era um personagem criado e inventado, ou que Davi foi apenas um personagem criado e inventado. Não, foram pessoas reais que viveram no tempo e num lugar real e que através dessas pessoas, sobretudo de forma plena e perfeita em Jesus Cristo, o bondoso Deus revela o seu amor para nos dar perdão, vida e salvação. A tentação de Jesus no deserto, tendo sido levado para lá pelo Espírito Santo, também é um texto que muito nos encoraja, que muito nos fortalece, pois a palavra de Deus também nos diz que nós sempre devemos nos voltar para Cristo, nós sempre devemos nos voltar para o Senhor Jesus quando sentimos tentados, pois diz a palavra que Ele mesmo é poderoso, pois foi tentado e venceu a tentação. E nesse sentido, é evidente que nós sempre somos convidados em oração e na palavra de Deus a nos fortalecermos, a termos cuidado com as tentações que o próprio diabo nos traz, que a nossa natureza humana nos traz, que o pecado e o mundo de forma geral também nos oferecem, mas nos consolamos na certeza de que sofrer com as tentações, ser tentado, não é um pecado. O Senhor Jesus também foi tentado. Muitas vezes nós somos tentados e cedemos às tentações, caímos, falhamos. E aí nos afundamos em culpa, em ansiedade, em angústias. E aí a palavra de Deus nos ilumina para Cristo, nos encaminha para Cristo. Ele que é poderoso, pois venceu as tentações e com sua morte e ressurreição venceu o diabo e o seu poder, a sua legitimidade de nos acusar como pecadores diante do Pai, recorremos sempre ao Senhor Jesus. Tem uma frase muito curiosa sobre as tentações, vez por outra se repete ela, em que se diz assim que nós não podemos evitar que os pássaros de forma geral, sobrevoem sobre as nossas cabeças, voem sobre as nossas cabeças, mas podemos evitar que façam ninhos em nossas cabeças. Assim também nós fazemos essa comparação com as tentações, nós não temos como combater, como lutar e vencer o diabo com nossas próprias forças. Muito menos nossa natureza pecaminosa. Nós não temos como evitar estas tentações que são ardilosas e que sempre malignamente nos querem afastar de Cristo. Mas podemos nos voltar para Cristo. Podemos nos apegar à sua palavra. Ele que é o personagem central, a figura central, não só da palavra de Deus, mas da nossa salvação. E assim, nós continuamos gostando de ouvir e estudar a palavra de Deus, através de mais um estudo bíblico aqui pelas redes sociais da nossa comunidade evangélica luterana Cristo de Porto Alegre. Neste dia, demos aí uma olhada em pelo menos 2 momentos importantes da vida do Senhor Jesus, o seu batismo e a sua tentação. E imediatamente após o batismo e a tentação, o Senhor Jesus começou a chamar pessoas. Jesus começou o seu ministério de pregação, dizendo: arrependam-se, pois o reino de Deus está chegando, o tempo se cumpriu, e para que isso também chegasse à vida de todas as pessoas, o Senhor Jesus, por graça e por bondade, nos concede o privilégio de sermos participantes do anúncio do seu reino. E no capítulo 4, Jesus começa esta missão chamando seus discípulos, pelo menos os 4 primeiros discípulos. Jesus começou a chamar pescadores e certamente esse será um tema em que abordaremos em seguida nos nossos próximos encontros, em nossos estudos bíblicos. Que o bom Deus acompanhe a cada um de nós, lembrando diariamente do nosso batismo, daquele dia especial em que fomos levados ao altar, em que, através de um pastor chamado e ordenado, o santo batismo foi administrado em nossas vidas, fomos conduzidos pelas nossas famílias, amigos, padrinhos, fomos acolhidos como membros de uma comunidade cristã aqui neste mundo, e que a nossa vida como filhos de Deus neste mundo passa por muitas aflições, por muitas tentações,
mas nos firmamos em Jesus, Ele que é poderoso para nos salvar e resgatar, tendo sido tentado, venceu o diabo, o mundo e o horror da morte com sua gloriosa ressurreição. Na sua palavra nos firmamos, nela nos fortalecemos, no auxílio do Espírito Santo, o Consolador e o Ensinador. Que o bom Deus os abençoe e os guarde, e até um próximo momento de estudo bíblico aqui na Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. E até lá.